Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. É hora de ficar ligado no NE1. Vamos juntos até 1h da tarde. E a segunda-feira começou com transtornos para os recifenses e moradores da região metropolitana. Carroceiros que utilizam animais para o transporte de carga bloquearam ruas, avenidas, rodovias. Você vai ver o motivo desse protesto que deixou a capital pernambucana travada por quase 3 horas. E nesse momento, os manifestantes estão na Câmara de Vereadores do Recife. Você acompanha imagens ao vivo, aéreas do nosso Globocop. A gente observa aí que vários manifestantes daqui, pelo menos 30 ou 40 carroças, fecham aí a rua Princesa Isabel, sentido ponte, sentido centro. Os motoristas não têm acesso, eles tentam fazer um desvio sentido Cruz Cabugá. E a gente acompanha os manifestantes que estão aí em frente à Câmara de Vereadores para fazer reivindicações. Tem agentes da CTTU para tentar aí organizar o trânsito e você vai ter outras informações ao longo desta edição, porque este é um dos assuntos de hoje. E você vai ver também o número de incêndios em casas e apartamentos em Pernambuco. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só este ano foram mais de 600 registros. E a principal causa, problemas com equipamentos eletrônicos. Hoje é dia do estagiário. O NE1 fala sobre essa fase tão importante na vida profissional. Tem também um bate-papo sobre a exigência de algumas empresas sobre o tempo de experiência. É que muita gente fica para trás quando precisa comprovar o conhecimento na área. Tem ainda informações sobre divórcios e um evento que discute a moda sustentável, com um brechó com mais de 5.000 peças de roupas, calçados, bolsas e acessórios com preços super em conta. Tá bem recheado, né? E você, claro, pode participar mandando mensagem para o nosso canal Globo, QR Code. Tá aparecendo aí na sua tela agora e o caminho, claro, você já sabe, é só participar. Agora são 11h50. A Câmara de Vereadores do Recife aprovou este mês a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026. É um instrumento que define metas e prioridades da gestão municipal e orienta a elaboração do orçamento do próximo ano. Algumas emendas apresentadas pelos parlamentares foram incluídas no texto final. Os vereadores apresentaram 204 emendas. Apenas 22 foram incluídas no texto final. Entre elas, a da vereadora Cida Pedrosa, do PCdoB, que prevê estudos sobre o impacto da saúde mental nas escolas. A proposta considera fatores como racismo, desigualdade de gênero, gordofobia e outras formas de violência. Porque a gente está num momento com muitas crianças e adolescentes sofrendo pelo preconceito. E o discurso de ódio incita isso, o ódio contra as mulheres, o ódio contra crianças afeminadas, contra crianças gordas. E como eu sou presidente da Comissão de Direito da Mulher e vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eu acho que ter recursos nessa Câmara para a gente poder bancar estudos para saber qual é o impacto na saúde mental desses jovens, essas questões, pode ajudar muito o poder público municipal a fazer políticas públicas mais acertadas e assertivas para esse público. Na Escola Municipal de Tempo Integral Reitor João Alfredo, na Ilha do Leite, no Recife, já existem projetos voltados ao tema. Então, ao chegar diariamente, eles são acolhidos, pela equipe gestora, pelos professores e são direcionados à sala. Qualquer problema que eles tenham em relação ao estado emocional que eles apresentam, eles são encaminhados primeiro para a sala de mediação de conflitos, onde eles vão ter um diálogo com os nossos apoios de pátio. Em seguida, se o caso for um pouquinho mais delicado, nós encaminhamos o estudante para a gestão e nós tomamos os encaminhamentos que são necessários para a melhoria desse estudante. Os alunos participam de rodas de conversa, têm espaço para acolhimento e até criam filmes com temas relacionados ao dia a dia da escola.
Ano passado, a gente viu que estava acontecendo casos de automutilação aqui na escola. As meninas se cortavam e não sentiam que estavam acolhidas. Elas não tinham a coragem de ir conversar com a gestão, de ir conversar com o professor para conversar o que estava acontecendo. Então, a gente parou, pensou, fez um estudo, fez uma roda de debate, a gente montou um roteiro e, com isso, a gente fez um curta-metragem chamado Cicatrizes Invisíveis. E esse curta-metragem foi selecionado para ser finalista do Festival de Cinema de Gramado, que é a primeira mostra estudantil de lá, e daí a gente está indo para lá e a gente pretende voltar com prêmios de lá. Eu acho muito importante esses tipos de projetos para a comunidade escolar, para a formação de um adolescente, porque cria nele opinião crítica, ele sabe se expressar, ele sabe falar, ele sabe se enturmar melhor, da melhor forma. É aqui na Câmara Municipal do Recife que a Lei de Diretrizes Orçamentárias é votada todos os anos. Ela orienta quais serão as áreas e projetos priorizados na elaboração do orçamento municipal. O vereador Samuel Salazar, líder do governo e presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, foi o relator do parecer que analisou as mais de 200 emendas. Quando chega aqui na casa, ele é lido no plenário, depois de lido começa a tramitar o prazo de emendas. Então, em 10 dias úteis, os vereadores podem apresentar emendas. Foram apresentadas 206 emendas, mas 2 foram retiradas pelos autores, foram 204 no total. E a gente, em seguida, faz uma audiência pública para discutir essa LDO. Em seguida, a gente aprecia essas emendas na Comissão de Finanças. E após todo esse trâmite, é que ele vem para o plenário para ser votado. Nem todas as propostas avançaram. O líder da oposição, Felipe Alecrim, criticou a rejeição de emendas como a que previa a obrigatoriedade de destinar 1,2% da receita corrente líquida para a execução de emendas parlamentares individuais. As comissões aprovaram as emendas de cada vereador num dia, para no dia seguinte ser votada, e isso impede, obviamente, que haja uma análise adequada. Além de tudo isso, um ponto que precisa ser registrado é que a maioria das emendas, que exatamente traz essa representatividade que toca o recifense com políticas públicas que chegam ou que deveriam chegar lá na ponta, terminam sendo rejeitados, especialmente porque a bancada de oposição ela é minoria aqui nessa casa. O documento aprovado segue agora para a sanção do prefeito João Campos. Agora para você, imagens da Câmara de Vereadores do Recife, na área central da capital pernambucana. Carroceiros que utilizam animais para transporte de carga estão na frente da casa. Um dos representantes do grupo disse que vai entregar aos vereadores uma lista de reivindicações sobre a atividade deles. Eles questionam principalmente a aplicação da lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal no Recife. A gente observa a Rua Princesa Isabel tomada por carroceiros, parte dela. Eles estão concentrados exatamente em frente à Câmara de Vereadores, esperando essa abertura de diálogo com a Prefeitura, que tentou já fazer o cadastro desses carroceiros. Não é a primeira vez que a gente observa essas manifestações e a gente percebe que, mais uma vez, eles estão colocando fogo na via, impedindo mais uma vez a passagem dos motoristas que estão aí na região. Essa é a Rua do Hospício. A gente observa agora os manifestantes colocando pneus, ateando fogo mais uma vez, colocando outros materiais. Os manifestantes estão ali exatamente na faixa de pedestres, né, colocando mais fogo, complicando a vida, né, do motorista que já não teve uma manhã fácil, né? Esse motorista que tentou se deslocar pela cidade em vários pontos da região metropolitana do Recife. Foram vários engarrafamentos. Um engarrafamento de pelo menos 3 horas, as pessoas tentando chegar aos compromissos, tentando chegar ao trabalho. Foi tudo muito difícil pela manhã e agora 11 horas e 56 minutos, fim da manhã, comecinho da tarde. A gente observa que os protestos, eles não foram encerrados, eles continuam agora na frente da Câmara de Vereadores, concentrados e colocando fogo exatamente agora aí na Rua do Hospício. E olha, a manhã de hoje também foi muito complicada para quem precisou se deslocar no Recife. As principais vias de acesso à cidade foram fechadas com pneus queimados em um protesto simultâneo realizado por carroceiros. O movimento resultou em longos engarrafamentos na cidade no começo do dia, causando muitos transtornos, como dissemos aqui, a quem tentava chegar ao trabalho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para desobstruir 7 pontos de protesto em todas as regiões do Recife. O primeiro foi o fechamento da ponte José de Barros Lima, no sentido Boa Viagem, em Joana Bezerra.
Nessas imagens aéreas, o fogo podia ser visto de longe e o engarrafamento se estendeu por toda a Avenida Agamenon Magalhães. Com tudo parado, muita gente desceu dos veículos e algumas pessoas que estavam nos ônibus preferiram continuar o caminho a pé. Aqui na Jornal Bezerra. Nós recebemos vários vídeos enviados por quem estava preso no protesto em diferentes pontos da cidade. Também foram verificados bloqueios na Avenida Recife, no sentido Areias, depois do Hospital do Idoso, na Avenida Abdias de Carvalho, nos Torrões, próximo a Chesf, na Avenida Caxangá, no sentido centro, embaixo do viaduto da BR-101, no cruzamento da Avenida Norte com a Avenida João de Barros, na Encruzilhada, na Avenida Agamenon Magalhães, em frente à reitoria da UPE, no bairro de Santo Amaro, e na Avenida Pan-Nordestina, no sentido Recife, em Ouro Preto, Olinda. É a segunda vez este ano que os carroceiros realizam um bloqueio simultâneo no Recife. Eles protestam contra a lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com cargas e o trânsito montado no município do Recife. A partir de 31 de janeiro do ano que vem, essa circulação será totalmente proibida na capital. Os manifestantes querem a revogação dessa lei e a criação de outra legislação em conjunto com a categoria, que permita a circulação dos veículos de tração animal de forma regulamentada. Após o desbloqueio das avenidas pelo Corpo de Bombeiros e pela CTTU, os carroceiros seguiram para a Câmara de Vereadores do Recife, como nós vimos há pouco, na área central da cidade. Nós conversamos com o representante da categoria que pretendia entregar um documento com uma lista de reivindicações à Câmara e à Prefeitura do Recife. Se tem alguns que maltratam, vamos punir, porque a gente tem uma forma de organizar. Antigamente as carroças eram emplacadas, os carroceiros tinham habilitação. Hoje eu tenho em casa 3 habilitações de carroceiro tiradas pelo órgão do Detran. Então o que é que acontece? Nós temos como organizar. Se a gente acabar com essas carroças hoje, é aquilo que eu falei, vão seguir todos para o abate. Então a gente quer continuar com nossos cavalos, porque a gente tem uma tradição, a gente tem amor aos nossos cavalos. Tem pessoas aqui que têm um animal aqui há 19 anos. O presidente da Câmara, o vereador Romerinho Jatobá, está conversando com uma comissão de carroceiros neste momento. Camila Torres está com o representante da Prefeitura do Recife. Oi, Camila, bom dia. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no NE1. Eu estou ao lado de Jorge Vieira, ele que é o secretário de Planejamento e Gestão do Recife. Secretário, já queria começar te perguntando, há nesse momento a intenção da Prefeitura de rever essa lei, a regulamentação dessa lei, ou revogar essa lei que está posta e fazer uma outra, como está sendo reivindicado pelos carroceiros? Bom dia. Bom dia, Camila. Não, no momento não há essa possibilidade, a Prefeitura não considera essa possibilidade. É uma lei de 2013, regulamentada em 2019, a gente vem em discussões com a categoria nesses últimos 3 anos, em discussões, várias reuniões. O ambiente urbano de uma metrópole como Recife não é apropriado para o trânsito de cavalos, de animais de porte, de grande porte, por conta do asfalto quente, carros trafegando em alta velocidade, a ausência de zona rural para eles ficarem. Então, isso não é uma possibilidade hoje. A Prefeitura abriu para cadastramento dos carroceiros. O que acontece com o carroceiro que se cadastra? Isso, é importante dizer que a Prefeitura entende, né? Nós entendemos que ao retirar esses veículos do trânsito, a gente também está tirando o meio de vida de algumas pessoas. Por isso foi desenvolvido um plano, um programa grande que oferece vários benefícios para auxiliar nessa transição de ocupação. Então, fizemos o cadastro agora em junho, vamos fazer mais um novo cadastro ainda este ano, exatamente para identificar todos os carroceiros, identificar os animais, as carroças, para que eles possam ter acesso a todos os benefícios que a Prefeitura vai oferecer nessa transição de carreira para essas pessoas. Mas quem faz o cadastro está sendo autorizado a continuar trabalhando com o cavalo e com a carroça? Não. O decreto hoje em vigor, que estendeu esse prazo
para eles continuarem transitando até 31 de janeiro, vale para todos. Então, quem se cadastrar vai microchipar o cavalo, vai identificar a carroça, vai dar a sua documentação para ter acesso à indenização. A prefeitura vai pagar uma indenização por cada cavalo, por cada carroça, vai oferecer cursos profissionalizantes, auxílio ao empreendedorismo através do Crédito Pop, veículo alternativo, através do cadastro e da habilitação dele nesse cadastro, que ele vai ter acesso a isso tudo. Mas, a partir do 1º de fevereiro do ano que vem, o trânsito, o veículo de tração animal está proibido na cidade. A indenização por cavalo e por carroça é para quem entregar o cavalo e a carroça, né? Qual que é o valor da indenização? O valor da indenização que está na lei, que está tramitando na Câmara agora, é de R$ 1.200 por cavalo e por carroça. Quem tiver mais de um cavalo receberá uma indenização por cada cavalo. Se alguém tiver mais de uma carroça, também receberá uma indenização por cada carroça. Mas é obrigatório entregar a carroça e o cavalo e, consequentemente, receber essa indenização? Ou a pessoa pode optar por permanecer com o cavalo, com a carroça? De repente tem um sítio, algum lugar fora, uma área rural fora daqui? Não, não é obrigatório. O que é obrigatório é que ele não fique em Recife. Então, se a pessoa realmente optar por não entregar, não fazer essa entrega voluntária e levar para a zona rural em alguma área, ela pode, não tem problema. O que está proibido é, a partir de 1º de fevereiro, esses animais estarem no município do Recife. Secretário, muito obrigada pelas informações. A gente também recebeu uma nota de repúdio de representantes da causa animal da cidade do Recife e de políticos ligados à proteção dos animais também. É uma nota que repudia os protestos que foram feitos hoje na cidade do Recife. A nota diz que o cumprimento dessa lei já foi da lei que proíbe, né, a circulação de cavalos e carroças na cidade do Recife. Esse cumprimento já foi adiado por diversas vezes, inclusive em razão da pandemia. E na avaliação das pessoas ligadas à causa animal, já passou o tempo para entender a situação e agora já passou o tempo de debates e de conversas com todos os envolvidos nessa situação e que agora é mesmo o momento de colocar a lei em prática, inclusive com o acompanhamento do Ministério Público. A nota repudia qualquer ato que prejudique a população recifense, atrapalhe o trânsito e submeta cavalos e outros animais à exaustão, fumaça e violência. Voltamos ao estúdio. Maristela, com você. Pois é, Camila, e complementando o que você está dizendo, né? As imagens estão mostrando aí toda essa fumaça, né? Os manifestantes, mais uma vez, atearam fogo ali na Rua do Hospício, pertinho aí da Câmara de Vereadores, onde os carroceiros estão concentrados. E chegou uma mensagem aqui para a gente pelos nossos canais de comunicação. E esses animais nessa exaustão, respirando fumaça junto do fogo, embaixo do sol. Uma mensagem da Jaque. Muito obrigada pela sua participação. Ela está ligada aqui no NE1, fazendo esse comentário, que é o comentário de muita gente neste momento e de preocupação, né? Fora a dificuldade, né? A gente não impede ninguém que reivindique o seu direito quando essa pessoa acha que lhe cabe. Mas o direito de ir e vir das pessoas não pode ser impedido. Então é uma situação que precisa, de fato, ser resolvida. Porque todas as vezes que os manifestantes, eles fazem protestos, a região metropolitana fica travada e as pessoas têm seus compromissos. Elas precisam ir ao trabalho, elas têm consultas médicas, elas também têm os seus afazeres diários e elas não podem ficar no trânsito nessa situação. A gente está falando de várias questões sociais envolvidas também, mas de segurança desse motorista que está na pista, de segurança também desses animais. Então a gente continua de olho nesse protesto aí em frente à Câmara de Vereadores do Recife, com as imagens aéreas do nosso Globocop. Te agradeço demais também, Camila, pelas informações. Por enquanto, bora seguir agora pelo trânsito. Nós temos imagens ao vivo da Avenida Recife. A gente vai circulando por outros pontos no bairro de Areias, perto do residencial Inês Andreasa. No lado direito, os motoristas vão sentido BR-101. Lado esquerdo, sentido Imbiribeira. Neste ponto, pelo menos neste momento, o trânsito flui normalmente. Vamos seguindo para a Avenida Abdias de Carvalho, que mais cedo teve os dois sentidos fechados, aí da pista, no bairro dos Torrões, em frente à Praça da Chesf, mas agora as duas faixas estão liberadas para o motorista. No lado direito, eles vão sentido São Martim, Ilha do Retiro, no lado esquerdo, sentido Curado.
Agora seguimos pela Avenida Norte, no bairro da Encruzilhada. Também foi um outro ponto de protesto. O trânsito liberado aí no cruzamento com a João de Barros. No lado direito, os motoristas estão sentido Rosarinho e Casa Amarela. No lado esquerdo, sentido Santo Amaro. É hora do Há Vagas. A gente separou algumas das oportunidades de trabalho divulgadas pelo Gol Recife. Está em busca de emprego? Quem sabe uma dessas vagas é o que você está procurando, hein? Bora então dar uma olhada? Tem 10 vagas para vendedor no comércio de mercadorias, é para trabalhar no Recife. As vagas também são para PCD. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. Vai lá no Gol Recife que tem outras informações sobre essas vagas para você. Tem vagas também para auxiliar de limpeza, para trabalhar na capital pernambucana. São 10 oportunidades, também para PCD. Se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas vagas. Oportunidades também para você que é auxiliar de estoque, está procurando emprego. Tem 10 oportunidades para trabalhar no Recife. As vagas também são para PCD. É preciso ter um ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. Vagas ainda que nós separamos aqui para você para barman, para trabalhar no Recife. São 10 oportunidades também para PCD. Se você tiver o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência, você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no golrecife.recife.pe.gov.br que tem outras informações. Boa sorte aí aos candidatos. E você viu que muitas das vagas exigem que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência, né? O problema é que nem todo mundo tem. Tem gente que está começando a carreira e nunca teve uma chance. Outras pessoas estão mudando de área e querem a primeira oportunidade. Bora então falar com Daniele Fonseca. Tem alguma dica, Daniele, para quem ainda não tem experiência? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Maristela, e para quem está com a gente. Olha, às vezes a pessoa acha que não tem experiência. Não necessariamente aquela formal, sabe, de carteira assinada, mas alguma atividade que tenha feito antes pode servir. Quem está aqui comigo que vai conversar sobre esse assunto com a gente é Stephanie Susan. Ela é consultora de RH, né, de recursos humanos. Então, Stephanie, como tentar driblar aí? Porque uma hora a pessoa vai ter que começar, né? Ela não já começa com experiência. Mas isso que eu falei, o que é que pode ser usado aí em favor do candidato? Boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Esse jovem profissional que está começando a sua carreira pode construir essa experiência através de oportunidades como, se ele é universitário, uma oportunidade de estágio que já é conhecida e validada pelo mercado como experiência profissional, seja através de programas de aprendizagem, né, como jovem aprendiz. Além disso, ele pode também atuar de forma autônoma, dando algum suporte a uma empresa de algum familiar. Dessa forma, ele também está adquirindo experiência e ele pode mencionar, sim, essas experiências no seu currículo e são validadas pelo mercado como uma vivência. Trabalho voluntário, como é que isso pode ser encaixado também nesse currículo, né? Nessa relação aí que a pessoa, o candidato, vai colocar como algo que ele tenha feito? O trabalho voluntário ele é muito bem-vindo no currículo, não só como experiência, né, mas também para mostrar essa contribuição social. No âmbito da experiência, ela vai contribuir porque ela traz essa nuance de que essa pessoa já esteve inserida em uma organização, ele já cumpriu regras, porque mesmo uma atividade voluntária, ela tem regras. Então, traz essa nuance, principalmente se essa atividade voluntária tem relação com a área que essa pessoa busca avançar profissionalmente. E se não tiver, não tiver relação nenhuma, o trabalho que fez voluntário, trabalhei num hospital, num asilo, numa creche e vou trabalhar agora na área de tecnologia, como é que isso aí pode ser aproveitado? Claro que toda experiência é importante que ela tenha alguma conexão, mas se essa pessoa ela não tem experiência nenhuma e prestou aí uma atividade voluntária, mesmo que não seja uma área muito relacionada, ele pode lançar mão disso no seu currículo para mostrar que ele vivenciou algo. Agora, digamos que a pessoa está fazendo uma transição de carreira, trabalhou por muitos anos numa determinada área, num determinado segmento e agora vai mudar, quer dizer, está indo zerado para esse novo ambiente.
diferente, né? E numa situação dessa, Stephanie? Daniele, no caso da transição de carreira, quase sempre a atividade autônoma é um bom caminho, porque esse profissional ele vai começar a ofertar esse serviço a qual ele deseja migrar e a partir daí ele vai adquirir uma experiência prática e que depois ele pode trazer para o seu currículo como uma validação caso ele queira entrar no mercado formal. Mas quase sempre a prestação de serviço é um bom caminho para quem está em transição de carreira, mas claro que ela precisa vir acompanhada de estudo, né, de cursos dentro dessa área. Outra situação comum, está fazendo transição de carreira e já está ali perto dos 50 ou passou dos 50 anos. Qual é a sua orientação também para esse candidato driblar até um possível etarismo, que a gente fala que isso hoje em dia, né? Quanto mais idade, mais bagagem a pessoa tem, mas qual é a sua informação para essas pessoas? Vamos lá, os candidatos 40 mais, 50 mais, eles têm competências muito importantes e escassas no mercado de trabalho, como por exemplo o comprometimento. E para que eles consigam esse processo de transição mais rápido, é importante que eles busquem se atualizar sobre inovação, sobre novas tecnologias, computação, tudo que eles puderem se apropriar de tecnologia vai favorecer eles na hora desse processo seletivo. Stephanie Souza, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente no NE1. Então, é isso, é em busca. Se acha que não tem experiência, coloca todas essas informações que a gente falou aqui e boa sorte para todo mundo, né, Maristela? Isso, Daniele, boas dicas por aí, hein? E uma outra forma de conseguir experiência na área profissional é através do estágio. Além de experiência, tem gente que acaba conquistando uma vaga de emprego. É cedo, mas o dia já começou cheio para Camila. Ela se arruma, toma o café da manhã e segue para uma jornada dupla. A estudante de publicidade e propaganda se prepara para mais um dia de aula na faculdade e também para o estágio que ela abraçou há 1 ano em uma agência de marketing. Eu estou quase no último ano de faculdade, ano que vem eu termino. E aí eu estou há 1 ano estagiando já nessa empresa, mas eu já tive um outro estágio. Geralmente eu acordo 5h30, 6 horas, me arrumo rapidinho e aí vou direto para a faculdade. Lá a gente concilia, porque tem uns dias que eu não tenho aula, como já está no final de período e tal. E aí, geralmente, da faculdade direto para o trabalho ou diretamente para o trabalho, para o estágio, né? É na correria entre a universidade e o trabalho que Camila constrói passo a passo o caminho para o futuro profissional. O estágio é uma ótima oportunidade para a gente aprender e, mais importante ainda, se sentir segura para poder enfrentar esse mercado. Porque aqui a gente entra sem saber muita coisa às vezes, pelo menos foi o meu caso, e eu consegui aprender coisa suficiente para hoje me sentir segura, mesmo faltando um tempo ainda para terminar a faculdade, mas me sentir segura para enfrentar um mercado mais profissional. O estágio é muitas vezes a primeira chance de colocar em prática o que se aprende na sala de aula. No caso de Camila, é também a oportunidade de abrir espaço no mercado de trabalho. E quando essa porta se abre, pode virar emprego, de verdade. Foi o que aconteceu com Ariane, que após 4 meses de estágio, conquistou a vaga como auxiliar administrativo. A Ariane foi contratada há 6 meses. Inicialmente, para mim, foi bem tranquilo. Eu cheguei aqui realmente com o objetivo de aprender. E aí, eu fui surpreendida, na verdade, com essa promoção. Porque, assim, foi muito rápido. Mas, com cautela, eu consegui, fui desempenhando aos poucos. A equipe também me ajudou muito. E para quem ainda está começando, aproveitar cada oportunidade pode fazer toda a diferença. É o que reforça essa especialista em gestão de recursos humanos. As empresas têm entendido cada vez mais que é a partir do estágio que ele consegue formar o profissional e aí a oportunidade do estudante de conhecer a rotina, a teoria na prática, né, de executar realmente o que aprende na faculdade, de estar ali se relacionando, de interagir, de ter relacionamento e trabalhar suas competências. É isso aí. E a gente segue com o quadro Pega a Dica do G1 Pernambuco. O Bruno Marinho já está por aqui. Oi, Bruno. Boa tarde, bem-vindo. Olha, já soube que o Pega a Dica de hoje está recheado, como sempre, né? Um spoiler, né, Mari? Boa tarde para você e para todo mundo ligado aqui com a gente no NE1. Pois é, pessoal, Mari já deu a dica. A primeira dica foi essa, que está muito
Boa reportagem dessa semana, com uma dica melhor que a outra. Então não perde tempo não. Pega aí teu celular, aponta a câmera para o QR Code aí na tela, como se fosse tirar uma foto. Aí vai aparecer um link e você acessa a reportagem dessa semana. Bora falar as dicas para todo mundo, Mari. Quero saber tudo, Bruno. Conta pra gente. A primeira dica de hoje é para os moradores de Olinda. É que até sexta-feira vão circular o odontomóvel e a clínica móvel em vários bairros da cidade, sempre a partir de meio-dia e sem precisar de agendamento. Então, vão ser oferecidos serviços odontológicos e de clínica geral. Cada dia, o atendimento é em um endereço diferente. E a lista completa está lá no portal. Mari, muito bom poder estudar sem precisar pagar nada por isso, né? Bom demais. Então, pessoal, fica ligado porque o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, está com inscrições abertas em 2 qualificações. Olha só, são 150 vagas no curso sobre relacionamento interpessoal e outras 150 vagas na capacitação sobre a importância do feedback. As aulas são online e a inscrição também é feita na internet. Mas corre para fazer a sua, porque o prazo para se inscrever termina no próximo domingo, dia 24 de agosto. Lógico que o link você encontra no G1. E Mari, na semana passada o N1 mostrou uma reportagem sobre os preparativos de empreendedores LGBTQIA+, para participar da feira Transforma Pride. Esse evento vai acontecer no bairro do Recife nos dias 27 e 28 de setembro, mas o prazo para participar, para você se inscrever e conseguir ganhar um stand ou uma barraca padronizada, já está aberto. A inscrição é feita na internet e você pode fazer a sua até o dia 29 de agosto. Lógico que o link também está lá no g1.com.br/PE. Ou então faz melhor para conferir essas e muitas outras dicas, vai na loja de aplicativos do teu celular, digita G1 e tu baixa o nosso aplicativo, o aplicativo do portal. E aí você fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo aqui em Pernambuco, no Brasil e no mundo, né, Mari? Vai lá que tem muito mais, né? Obrigada, Bruno. Até a próxima semana. Boas dicas, hein? Obrigado. Até segunda. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. A seguir, informações sobre o protesto de carroceiros no Recife. Neste momento, eles estão concentrados na Câmara de Vereadores, na área central da capital pernambucana. O NA1 fala sobre divórcio. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? QR Code para você na tela, manda sua mensagem para a gente. Tem mais emprego no NA1 de hoje. A gente vai falar sobre técnico em informática. É uma profissão que está crescendo e que tem mercado, viu? A gente vai falar também sobre seguro residencial e ainda um brechó com mais de 5.000 peças e um bate-papo sobre moda sustentável. O NA1 volta já, agora 12h19. Meio de 23 imagens para você agora ao vivo do nosso Globocop, aéreas. Imagens da rua Princesa Isabel, os carroceiros estão ali em frente à Câmara de Vereadores do Recife, estão concentrados. Agora há pouco nós acompanhamos os manifestantes ateando fogo aí na Rua do Hospício. A gente observa que esse protesto foi liberado, pelo menos ali da Rua do Hospício, os carros foram liberados para essa passagem. O comandante está ampliando essa imagem para mostrar ainda mais a Rua do Hospício para você. A gente vê ainda os vestígios ali do fogo, né, dos pneus que foram incendiados. Agora eles liberaram a passagem por aí, mas o trânsito continua complicado para quem está na área central. Para você que, se essa é a sua rota, você já pode tentar fazer aí um caminho alternativo. Muitos motoristas que estão chegando por aí estão indo sentido Cruz Cabugá, tentando desviar desse protesto, dessa concentração aí dos carroceiros em frente à Câmara de Vereadores do Recife. A partir do dia 31 de janeiro do ano que vem, essa circulação de carroças com tração animal será totalmente proibida na cidade. Por isso que nós estamos vendo tantas manifestações desde o início da manhã. Os manifestantes querem a revogação dessa lei e a criação de outra legislação em conjunto com a categoria, que permita a circulação de forma regulamentada. Mas essa é uma lei de 2013, que foi regulamentada em 2019. Há muita discussão sobre essa lei e agora os manifestantes estão concentrados aí na Câmara de Vereadores do Recife. Nós observamos muitas carroças por aí, tem agentes de trânsito também por aí na região. Fica o alerta para você que está circulando pela área central da cidade.
Por enquanto, a gente vai seguindo com outros assuntos. Daqui a pouco a gente traz outras atualizações para você sobre os protestos aqui na região metropolitana e essa concentração ali na Câmara de Vereadores do Recife. 420 mil divórcios foram registrados no Brasil no ano de 2022. A informação é do IBGE, que apontou que os brasileiros têm se divorciado cada vez mais. Um momento muito difícil, né, para muitos casais. A gente chama a Natália Dielu para explicar como acontece o divórcio. Natália, boa tarde. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Existem dois tipos, né, de divórcios. O extrajudicial e o judicial. Quando a gente fala de divórcio extrajudicial, normalmente esse processo ele é mais rápido, né? Quem estava me explicando aqui foi a doutora Gilmara Paiva, que é presidente da Comissão de Direito da Família da OAB Pernambuco, também especialista, né, em Direito de Família. Boa tarde, doutora. Explica para a gente a diferença nessas duas situações, se em todas as situações você precisa da ajuda de um advogado. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos que nos assistem. É importante a gente mencionar que a lei brasileira, desde 77, ele prevê a possibilidade do divórcio. E a emenda 66 de 2010, a emenda constitucional, ela traz atualmente, né, a maneira como se dará esse divórcio. E nela, juntamente com o Código Civil Brasileiro, a gente prevê lá, a legislação prevê, que não é mais necessário nem tempo, que eu acho que é importante a gente mencionar, nem tampouco a motivação, que muitas vezes as pessoas pensam que tem que ter um motivo para poder se divorciar. Não, basta uma das partes não querer estar mais com a outra, que é possível sim você entrar com o divórcio direto. E é necessário, em ambas as situações, seja o divórcio na modalidade extrajudicial, como também judicial, se faz necessário ter um advogado para poder acompanhar todo o procedimento. Esse divórcio extrajudicial é quando os dois lados concordam, se faz um acordo. Explica um pouco para a gente como é que funciona também a outra possibilidade, que é o judicial, né? É um processo mais longo. Nós temos a possibilidade de entrar com o divórcio consensual, tanto de maneira extrajudicial, que é bem mais rápido, como também o consensual através do judiciário. O próprio nome já diz, né? Através da justiça, o judicial. Só que para fazer através do extrajudicial, que é aquele cartório de notas, é necessário alguns requisitos serem cumpridos. Então, a gente tem que ter, primeiro, as partes estar de comum acordo para poder fazer esse divórcio. Então, lá eles vão estabelecer tudo o que eles querem em relação ao divórcio, a partilha de bens. Só que se tiver filho menor ou incapaz, é necessário que essas questões já estejam regulamentadas através do judiciário. Se não houver filho menor, obviamente que não vai precisar, né, trazer nenhuma decisão judicial tratando da questão, porque não vai haver filho. Doutora, algumas pessoas que estão nos acompanhando aqui no NE1 querem participar dessa conversa. O José Cláudio Soares mandou mensagem para a gente perguntando: carro e moto entra na divisão de bens, no regime de comunhão parcial de bens? Então, é importante mencionar que todos os bens que vieram a ser constituídos na constância daquela relação, se o regime de bens é comunhão parcial, vai ser partilhado. Então, vai ter ameação. Cada um vai receber 50% daquele determinado bem, ou o valor equivalente, né? Doutora, José Silva está perguntando sobre união estável. A gente até estava conversando sobre isso, né? Ele disse assim: tem uma união estável e recebi uma intimação para comparecer ao fórum. Não tenho filhos e nem bens, já estou separado faz 4 anos. Será necessário fazer algum pagamento? Na verdade, tem que verificar quais foram as condições que foram, né, constantes nessa ação, que deram entrada. Provavelmente é uma ação de reconhecimento de união estável e provavelmente dissolução dessa união estável. Eu não tenho como opinar em relação ao caso concreto porque eu não conheço o caso. Mas, se porventura essa união não foi reconhecida através de uma escritura, provavelmente a parte quer reconhecer para, eventualmente, havendo o reconhecimento dessa união estável, poder partilhar algum bem que tenha sido constituído durante essa relação. Rapidinho, só porque a Adams Oliveira perguntou se as dívidas também são divididas pelo casal. Sim, se aquelas dívidas foram contraídas em favor do casamento, então também entra na partilha. Então, assim, não é só o bônus, né? É ônus e bônus. Tudo aquilo que for em relação à constituição do patrimônio é compartilhado, é dividido, como também as dívidas também do casal. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. A gente volta com você, Maristela. E a gente agradece todo mundo também que participou pelo nosso Canal Globo, né, Natália?
A gente fala agora da prevenção de incêndios dentro de casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, só este ano, mais de 600 residências foram atingidas pelo fogo em Pernambuco. E o descuido com equipamentos eletrônicos é uma das principais causas. Do quarto de Laís não sobrou quase nada. Por sorte, as fotos da família resistiram ao incêndio que destruiu as paredes, os móveis e as roupas da jovem de 16 anos. Eu perdi tudo, não só minhas roupas, meus sapatos, tudo meu, minha televisão. Eu tava construindo eu tava com muita coisa, aliás. Aí eu acabei perdendo tudo. E não só coisa minha, porque aqui no meu quarto, como ele tava mais arrumado, era coisa de todo mundo da casa. Então na minha sapateira tinha sapato da minha mãe, sapato do meu pai. Aliás, novo que a gente tinha comprado. Tinha roupa de manhinha, roupa de costura dela. Então foi muita coisa perdida, de verdade. As chamas também tomaram conta de outras partes da casa, onde Laís vive com a mãe, Flávia, e o pai. O incêndio aconteceu no dia 13 de maio. Ninguém estava em casa, a não ser os 4 gatos da família, que sobreviveram ao incidente. Era em base de umas meio-dia. Eu saí para fazer uma entrega, aí quando foi no caminho, eu voltando, aí ligaram para mim. Aí avisando que estava pegando fogo a casa, que eu tinha perdido as coisas tudinho. E meu esposo tinha ido almoçar. Aí ligaram para ele. Ele pegou, veio. Quando ele chegou aqui, estava a casa. Os vizinhos já tinham invadido, abriram e apagaram o fogo. Se não fosse eles também, ia pegar a casa toda e fora dos vizinhos, né? Que ia pegar tudo. Outros vídeos mostram o tamanho do estrago. Os vizinhos ajudaram a apagar as chamas até a chegada dos bombeiros. A família acredita que a causa tenha sido um dos ventiladores que estavam no quarto de Laís. A única explicação era o ventilador, que era o único que tinha ficado ligado por causa dos gatos. Eu creio que um deles arengou, bateu e o ventilador caiu em cima da cama. Como a cama é boxe e o colchão, aí pegou fogo. A única explicação que tem é essa, que não tinha mais nada ligado. Situações como essas têm sido recorrentes em Pernambuco. Em 2025, o Corpo de Bombeiros registrou 2.408 ocorrências de incêndio. 24 pessoas ficaram feridas e 16 morreram. A maior parte desses incêndios aconteceu em residências. 625 casos assim. Segundo o Instituto de Criminalística, os incêndios mais frequentes são registrados em imóveis residenciais, comerciais e industriais. Nos casos com vítimas, lesões ou mortes em residências, as causas mais comuns estão relacionadas a curtos circuitos, especialmente em ventiladores instalados de forma improvisada, as famosas gambiarras. Equipamentos ligados de maneira inadequada também podem causar acidentes. A gente convidou Rosiane Leão, que é engenheira eletricista e também é diretora do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, para a gente falar um pouquinho, né, do que pode ser feito para evitar uma situação como essa. Tivemos incêndios causados por carregamento de celular, com o celular em cima da cama. Agora mesmo a gente teve esse incêndio por causa de um ventilador. Todos os equipamentos, principalmente esses que têm movimentação, como ventilador, máquina de lavar, eles não podem estar emperrados, tem que funcionar de forma livre e sempre sob supervisão, né? Quando você tiver equipamentos que não estiver utilizando, desligar das tomadas, evitar o uso dos T's ou benjamins, né? Porque tudo isso causa um sobreaquecimento. E quando aquece, a gente tem uma tendência muito maior, né, de ter um incêndio, um curto-circuito e a degradação do isolamento, né, podendo causar até choques elétricos em crianças e animais. E, se possível, consultando um profissional da área, né, um eletricista experiente, um técnico ou até um engenheiro, dependendo do porte da instalação. Você falou o quanto é importante ficar atento a essa questão da fiação da sua casa, né? Às vezes, se está muito antiga, precisa de um olhar mais atencioso. Bem, instalação elétrica ela tem prazo de validade, em torno de 25 a 30 anos. E
Fora isso, a gente também tem que verificar se teve algum problema com relação a sobreaquecimento, que isso acelera a degradação do isolamento dos equipamentos, né? Ela teve esse curto-circuito aqui, provavelmente o restante da fiação da casa dela também sofreu algum dano. O ideal é que ela substituísse tudo. Pegando esse gancho, daqui a pouco o NE1 traz informações sobre seguro residencial. É para ninguém ter perda total, né, no caso de um acidente em casa. Por enquanto, a gente volta a falar sobre mercado de trabalho. Com o setor da tecnologia da informação em crescimento, as pessoas têm migrado para essa área em busca de novas oportunidades. Uma possibilidade para quem está começando é trabalhar como técnico em informática. O profissional oferece suporte para o conserto dos computadores e sistemas de operação das máquinas. Hoje nós vamos conhecer a história do Cleiton e do Eduardo, que começaram a carreira como técnicos. É nesta sala que 17 técnicos em informática fazem os serviços para deixar os computadores funcionando sem nenhum tipo de problema. Eles são usados por professores e alunos do César School, no bairro do Recife. Um dos técnicos é Cleiton Rodrigues. A gente faz a manutenção, a gente identifica qual foi o problema, a fonte está boa, a memória está funcionando, o HD está ruim, a gente pode fazer trocas, formatações, entre outras coisas. Cleiton foi aluno do curso técnico oferecido pelo movimento Procriança no Recife. O interesse pelos computadores começou quando ele era adolescente. Ele conta que o curso técnico abriu as portas para o crescimento profissional também em outras áreas da tecnologia da informação. Foi uma escalada, né? Eu comecei no curso de rede de computadores, gostei da área, passei depois para o técnico de desenvolvimento de sistemas. Atualmente eu estou fazendo licenciatura de computação. De pouquinho em pouquinho eu cheguei onde eu estou hoje, que é a Recife Tecnologia, que a gente presta serviço aqui para o César. Tá bom? Tá legal? Tá ótimo. O chefe dele é Eduardo Oliveira. Hoje eu sou gestor de TI, né, mas quando iniciei, eu queria partir para a área de desenvolvimento. E aí eu fiz um curso profissionalizante, né, e aí fui destinando a minha carreira para o suporte. Eu digo assim que o suporte e a administração de rede me escolheu. Eduardo disse que muitos jovens pensam em trabalhar como desenvolvedor de programas. Mas lembra que a área de suporte também tem muitas outras oportunidades e poucos profissionais disponíveis no mercado. São muitas atividades que os técnicos são responsáveis: formatação, suporte às redes, troca de peças, manutenção, mas também tem um outro item muito importante: proteger as informações que estão dentro da máquina. Você está ali manipulando um HD onde foi armazenado algum tipo de informação, senhas. Então, assim, a gente sempre tenta passar para a equipe, né, a melhor forma deles trabalharem com esses dados, né, ter o maior cuidado, não armazenar para si, né, entre outras coisas. O conselho para os futuros profissionais é este aqui. Acredito que tem muita oportunidade no mercado. A gente sabe que com o avanço aí de tecnologias como a inteligência artificial, né, dentre outras coisas. Então, se você não tem essa certeza absoluta do que quer fazer na área de tecnologia, é uma porta de entrada muito bacana, porque com certeza você vai ter oportunidade, né, e com certeza o mercado vai lhe abraçar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o mercado de trabalho para esses profissionais, inclusive para quem quer ingressar com capacitação, daqui a pouco todos os detalhes. No Recife, crianças entre 4 e 5 anos estão participando de uma atividade para estimular o desenvolvimento de sentidos. Elas colocam a mão na terra e ajudam a plantar hortas comunitárias com temperos e folhas para chás. Também aprendem a valorizar a natureza e as práticas sustentáveis. Essas atividades fazem parte da Semana do Bebê do Recife, que segue até sexta-feira. Da sala de aula para o quintal, sujar as mãozinhas de terra. Alunos de 4 e 5 anos dessa creche no Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, participaram da plantação de uma horta. Quando você cheirou a plantinha, ela tinha cheiro de quê? De pastilha. De pastilha de quê? De menta. A escolha das plantas levou em consideração o estímulo sensorial.
Theo, como é o nome da plantinha que você plantou agora? Hortelã. Tia Carol disse que era bom pra quê? Para a barriga. Tocando assim nessa folhinha, como é que tu sente que ela é? Peludinha. Ela é peludinha. A horta sensorial, né? Então a gente priorizou plantas que vão despertar os sentidos. Então a gente traz textura, essa aqui é peludinha, né? O boldão. A gente traz sabor com a menta, né? Que todo mundo conhece. A gente traz cores, né? Inclusive tinham plantas ornamentais aqui, a gente deixou. A plantação da horta sensorial faz parte de uma semana dedicada à primeira infância da Prefeitura do Recife. Estão programadas 800 ações até domingo. E o destaque são as que aproximam as crianças à natureza, incentivando práticas sustentáveis. A implementação de hortas pedagógicas traz isso, é o trazer a horta para ensinar a educação ambiental, a agroecologia, os sentimentos. A gente está fazendo aqui hoje a implementação de hortas, como vai ter em toda semana todo um processo de implementação de hortas, cultivo, trazendo a primeira infância para essa área, que vai trabalhar o sensorial, a educação ambiental e muito mais. Muito legal, né? As atividades que estão acontecendo. Vou chamar Bruno Marinho de novo. Eu liberei Bruno depois do Pega a Dica, né? Mas eu sei que tem muito assunto no G1 para a gente conversar, né, Bruno? Outros destaques, né? Já falamos sobre os serviços de graça na região metropolitana. Você confere toda segunda-feira aqui no NE1. Mas e agora? Os destaques do G1. Bruno, com você. Mari, eu voltei para convidar todo mundo que está assistindo ao NE1 para conferir outras notícias que estão lá no portal. Tem um factual que a gente deu no final de semana e hoje a gente fez uma outra reportagem que foi um assassinato de um colombiano. Esse crime aconteceu em frente a um condomínio no bairro de Piedade, que fica em Jabotão dos Guararapes, no Grande Recife. Esse colombiano, que tem 37 anos, ele estava conversando com dois homens na frente do condomínio e aí, no meio da conversa, um dos homens atirou, executou a queima-roupa o colombiano. Ele ainda tentou fugir, correu, botou a mão no peito, só que em determinado momento ele caiu na calçada do condomínio e morreu no local. A Polícia Civil está investigando esse caso como homicídio. E a gente no G1 tem um vídeo que mostra o momento em que esse crime aconteceu. Para conferir, é só você ir lá no g1.com.br/pe. Outro destaque, Mari, que a gente veio aqui contar para todo mundo, foi um acidente que aconteceu em Olinda. Um jovem, ele estava pegando bigu, aquela carona, nos ônibus, sim. E aí ele ficou ferido, porque também tem um vídeo mostrando, olha só, ele bateu num poste lá no bairro de Rio Doce. Todos os detalhes desse caso estão aqui nessa reportagem que a gente publicou hoje. Esse acidente aconteceu no sábado e o jovem ficou ferido e foi levado para o Hospital da Restauração, que fica no bairro do Derby, no centro do Recife. Para saber outros detalhes desse caso, é só ir lá no g1.com.br/pe. Eu estou aqui passeando pela página, Bruno, com muitas informações do G1, inclusive esse vídeo que você acabou de mostrar, exatamente está aqui no G1 Pernambuco para a gente conferir. Um outro destaque, inclusive, do G1 é isso que a gente está acompanhando durante o dia, Os protestos simultâneos de carroceiros que estão interditando vias, causando engarrafamento no Recife, em Olinda. Destaque no G1 também, Isso, a gente também está acompanhando essa história, Mari? Porque foi o grande factual de hoje, Parou a cidade, na verdade, parou Olinda e Recife também, protestos em vários pontos simultâneos da capital pernambucana e também de Olinda. E lá no G1 a gente tem a resposta da Prefeitura do Recife, o que é que a Prefeitura tem a falar sobre essas reivindicações dos carroceiros e também a gente traz uma lista do que é que os carroceiros estão pleiteando, estão querendo, estão pedindo. Então tem uma lista com vários pontos e nessa reportagem do G1 você fica por dentro de tudo que eles estão reivindicando nesses protestos. Eles querem essa regulamentação da atividade, mas na verdade é uma lei de 2013, regulamentada em 2019, que já gerou muitas discussões, Bruno? Agradeço demais a sua companhia mais uma vez aqui no NE1 para trazer esses destaques para a gente. Inclusive, a gente vai para lá ao vivo com o nosso Globocop. Nós temos imagens recuperadas de agora há pouco do nosso Globocop, da situação em frente à Câmara de Vereadores. Nós já acompanhamos, que
A Câmara de Vereadores, né, está com muitos carroceiros concentrados em frente aí à Câmara, exatamente por causa desse protesto. Nós acompanhamos vários protestos ao longo da manhã, em diversos pontos. Na Abdias de Carvalho, a Abdias foi fechada em 2 sentidos, também na Agamenon Magalhães, que é uma área que tem uma grande concentração de clínicas, também de hospitais. Muita gente ficou no engarrafamento, né, tentando seguir para os compromissos, tentando seguir para o trabalho, para a escola, para a faculdade. Foi um dia muito difícil, o trânsito ficou travado por pelo menos 3 horas. Muitas mensagens foram chegando pelo nosso Canal Globo ao longo da manhã, também de quem tentou passar pela Avenida Norte, enfrentou muita dificuldade. Também em Olinda, foram vários pontos pela região metropolitana. E aí os carroceiros foram passando por esses pontos e terminaram aí, olha, exatamente em frente à Câmara de Vereadores. Mais uma vez, eles se manifestam. Há pouco, a Rua do Hospício, ela tinha sido fechada, os manifestantes atearam fogo também ali. Isso já foi controlado, tá? Tem agentes da CTTU, inclusive, para orientar o trânsito. A Rua do Hospício já foi liberada, mas para quem está nessa área central do Recife, agora a manifestação está concentrada exatamente aí, tá? O trânsito foi liberado da Rua do Hospício, mas na Rua Princesa Isabel não. É exatamente essa concentração que a gente vê aí dos manifestantes em frente à Câmara de Vereadores. Isso que Bruno Marinho comentou agora há pouco, né? Que eles estão entregando toda a lista de reivindicações, essa tentativa de regulamentação. Mas, na verdade, como dissemos aqui, é uma discussão já de muito tempo, né? E que, infelizmente, todas as vezes esse protesto acaba travando aí a cidade. Vou chamar a Camila Torres para trazer outras informações para a gente. Camila Torres já está pronta para conversar com a nossa equipe ao vivo, direto da redação. Ela que estava pelas ruas, né? Sentiu o clima de perto, né, Camila? Tudo que está acontecendo na cidade. Como foi para você também se deslocar, né? As nossas equipes tiveram dificuldades hoje pela manhã, assim como todo mundo, né, Camila? Que saiu para trabalhar, que saiu para a escola, saiu para os seus compromissos do dia. Foi difícil chegar a alguns pontos, né, Camila? Hoje pela manhã eu ainda estava no Bom Dia Pernambuco, Maristela, quando a gente começou a perceber o trânsito modificado na cidade do Recife. Ainda cedo a gente conseguiu o deslocamento sem nenhum problema, mas já a partir das 6 horas da manhã, aí sim a gente começou a ter dificuldade de chegar a alguns lugares e a gente começou a ver a dificuldade das pessoas chegarem aos locais delas também, né? Fossem os nossos entrevistados, fossem as pessoas que estavam trabalhando perto dos locais em que a gente estava. Eu estava acompanhando você falando que essa é uma discussão já de muito tempo aqui no Recife. A lei que trata do transporte com tração animal, ela é de 2013. Ela foi aprovada em 2013 e ela levou um tempo para ser regulamentada. O que é a regulamentação da lei, né? São as regras que definem como colocar aquela lei em prática. Então, essa regulamentação, essas regras para o cumprimento da lei, elas foram definidas em 2019. E aí veio a pandemia. No momento da pandemia, houve um momento em que achou-se melhor não cobrar o cumprimento dessa lei. Mas agora, passada a pandemia, a discussão foi retomada e ainda há pouco eu estive conversando com um representante da Prefeitura do Recife, o secretário de Planejamento e Gestão, Jorge Vieira, e ele disse que esse é o momento realmente de colocar a lei em prática e que a Prefeitura não conta com a possibilidade de revogar, de rever os pontos já estabelecidos na lei, e a Prefeitura acredita que é o momento de cumprir aquilo que está previsto e que a partir de 1º de fevereiro de 2026, no ano que vem, portanto, aí vai ficar totalmente proibida a circulação de carroças carregadas puxadas por cavalos. Maristela. Obrigada, Camila, mais uma vez pelas informações, e a gente vai acompanhando ao longo do dia, da nossa programação também, as outras manifestações que porventura forem acontecendo nos outros pontos da cidade. Obrigada, Camila.
Vamos seguir, dar uma respirada com outros assuntos mais leves. Você já parou para pensar que a moda consciente também pode começar dentro de casa? No jeito de usar e até de reaproveitar o que já tem no guarda-roupa. A moda pode e deve ser aliada da sustentabilidade. O Sebrae Pernambuco está realizando a Semana de Moda Sustentável, com capacitações, brechó, palestras sobre esse assunto, tudo de graça. A Natália Dielu está no evento e conta mais para a gente, Natália. Oi, Maristela. Olha, aqui tá uma perdição, viu? Para quem gosta de variedade, de peças diferentes de todos os preços, né? O objetivo desse brechó que está acontecendo aqui dentro de um evento maior, né? No Sebrae, que é a Semana de Moda, é fazer essa moda circular, né? Aquilo que não me serve mais pode servir para você, são peças em bom estado. E, além disso, tem formações, né? Capacitações. A gente está aqui com Arthur Tavares, ele é especialista aqui do Sebrae, vai falar com a gente um pouquinho o valor dessas peças, né? Bem acessível, um valor bem acessível. E tem para todo mundo, né? Para homem, para mulher. Isso, exatamente. A gente tem peças que hoje elas começam a partir de R$5, né? A gente tem um teto ali que gira em torno de R$80, R$100, então a gente tem um valor que ele consegue atingir aí todo mundo, qualquer tipo de bolso, então pode vir para o Sebrae que você vai conseguir comprar suas peças. Enquanto a gente vai mostrando, né, Augusto César vai mostrando para vocês, né, que tem várias araras aqui montadas, camisas, vestidos, tem roupa de ginástica, tem roupa pet também. Arthur, fala um pouquinho dessas formações que vocês vão ter aqui, como é que faz para se inscrever? Começa hoje, né? Isso, exatamente. Então, a gente vai ter a Semana de Moda Sustentável com o brechó, mas a gente também vai ter capacitações para você que quer abrir um brechó, acha uma ideia legal, ou já tem um brechó e quer entender melhor como gerir ele, a parte de finanças, marketing, ou até mesmo se você tem uma loja de roupa, que não é um brechó, mas que você quer utilizar a economia circular ou roupas, ou reaproveitar as roupas para trazer um diferencial aí para a tua marca, para a tua loja, a gente vai conseguir te ajudar também nas capacitações. Como faz para se inscrever? Você pode se inscrever de forma gratuita, seja pela loja do Sebrae, então se você pesquisar no Google Loja Sebrae PE, ou então pelo nosso Instagram, @SebraePE, lá você tem acesso a todas as capacitações também. Tu estava me contando, né, que esse brechó vai até sexta-feira. Deixa eu só tentar falar aqui com quem está olhando as peças por aqui. Nós perdemos a comunicação com a Natália Dielu, bem no momento que ela já ia começar a mostrar algumas outras peças para a gente, mas fica aí o recado da moda consciente, da sustentabilidade, da oportunidade também de gastar bem pouquinho e, de repente, levar para casa uma peça importante e ajudar também outras pessoas. A gente vai seguir agora com outros assuntos, vamos falar sobre K-pop, você vai ver agora na reportagem. De repente, ao primeiro som, o público lota o espaço. É assim, quem conhece a música corre para dançar a coreografia no centro. Dependendo de qual for, tem menos gente. E quando é das mais conhecidas, olha só como é que fica. Blackpink já é uma coisa muito famosa, ela já é antiga, então normalmente as músicas delas é a que todo mundo mais sabe. É mais uma forma da gente se expressar, assim, algo pra gente se entreter. Ontem o rooftop do Shopping Itacaruna ficou lotado de fãs de K-pop, um gênero musical da Coreia que está bombando principalmente entre os adolescentes. O Random Play Dance, ou RPD, é um tipo de evento popular entre os fãs de K-pop. A ideia é fazer surpresa para testar quem sabe as coreografias sem antecipar qual é a música. A proposta de um evento como esse é agregar os fãs do K-pop, ter essa oportunidade de eles se reunirem presencialmente para curtir junto as músicas que todo mundo gosta, de dançar junto, entendeu? Sair um pouco desse online para vir para o offline, se reunir todo mundo, ter esse momento de descontração. Quem veio trazer os filhos teve que garantir a melhor visão possível. Tô amando ver essas crianças, adolescentes nesse ritmo, né, diferente que é o K-pop, né? Então tem uma filha de 18 anos e tá nesse meio aí. E teve gente que veio a caráter, no estilo da cultura coreana. Eu tô achando legal, eu não achei que ia dar tanta gente assim, eu achei que ia ser bem pequeno o evento.
No meio dos adolescentes, uma figurinha de 6 anos, nada discreta e nada tímida, estava chamando a atenção. Sofia deu um show à parte. Tu conhece todas essas músicas? Conheço. E vai dançando. O que tu tá achando aqui? Legal. Ela é altamente assim, muito palco, adora dançar, adora conversar, se exibir. Ela, assim, eu acho que ela nasceu para isso. Para quem não quis dançar, foi o momento de encontrar outros fãs apaixonados pelo mesmo universo coreano. Eu gostei, achei... Eu nunca tinha vindo aqui. Vai dançar, veio pra ver? Eu só ver, eu não vou dançar não. Tá muito lotado, eu vou dançar daqui mesmo. Muito legal, acho muito legal assim, esse evento assim, de K-pop, assim, que é muito... Diferente, né? É diferente. Tô gostando bastante, gostei bastante das lojinhas. Teve gente que veio parar aqui por acaso e terminou dançando a tarde toda. Quem sabia que estava tendo evento? Só vim pela lojinha, não sabia que ia ter random. E tô aqui. E agora tá dando show. Tentando. Legal que movimenta todo mundo, né? Todo mundo acaba entrando na dança também. Agora a gente segue falando do Festival de Cinema São Luís. Vamos continuar nessa leveza, né? Com uma programação bem bacana para você. A tela do cinema virou janela para a cultura popular de Pernambuco. Na programação, curtas que revelam a vida e a obra de mestres e mestras da nossa tradição. É o caso de Mestre Salustiano, no documentário Salu e o Cavalo Marinho, ou da Ciranda de Lia de Itamaracá, em 2 filmes dedicados a ela. Valorização da cultura que brilha aos olhos da dona Elcida. É uma alegria vê-los preservados através, porque as próximas gerações também possam ver quanto é rico, quanto é bonito, quanto é potente essa arte. Na primeira mostra de cinema e patrimônio, cabem também histórias como a de Dona Sila, liderança do Coco de Roda, e da Mestra Di, guardiã da capoeira Luz de Angola. Preservar a capoeira Angola, seus fundamentos, salvaguardar, é levar para as próximas gerações, né, uma forma de ser e pensar quando você é capoeirista. É fundamental que haja um remanejamento, que venham outros mestres, porque é a base ou complemento também da educação. O projeto faz parte da Semana Estadual do Patrimônio Cultural e pretende levar essas histórias para outras cidades do estado, como Triunfo, Palmares, Olinda, Afogados da Engazeira e Camaragibe. E aí a gente tem a ideia de um patrimônio vivo, né, que está pulsando na cidade, que está pulsando no interior do estado e que a gente quer dialogar com esse patrimônio vivo aqui dentro do cinema. No palco, uma aula do projeto Azoug, com Maciel Salu, rabequeiro, cantor e mestre de maracatu rural. Maciel Salu trouxe ao cinema São Luís o caboclo de lança e muitas histórias do maracatu, além de outras expressões da cultura popular. Um encontro que preserva a identidade e convida o pernambucano a pensar no futuro. E esse projeto, ele tem várias ações dentro dele, traz várias linguagens da cultura popular, dança, apresentações dos grupos de várias linguagens culturais, gastronomia, teatro, e também tem uma ação que é a cultura nas escolas, onde a gente está levando os mestres e as mestras para as escolas. Por quê? Porque a gente vê que tem muitas crianças e muitos adolescentes que estão totalmente afastados da sua cultura. Então, quando você conhece a sua cultura, você vai conhecer a sua identidade. Do cinema, do palco ou das ruas, esses mestres e mestras ajudam a contar a história de Pernambuco, um patrimônio vivo que segue reinventando jeitos de existir e de emocionar. A gente começa a fazer também, não é, um compromisso de tratar do patrimônio junto com esses mestres, mestras e grupos, atuando em políticas públicas dentro dos territórios, que é onde eles fazem, na verdade, já dentro do seu cotidiano, a manutenção e a salvaguarda de vários bens e materiais que nós temos no nosso estado. Muito bom, a gente volta a falar sobre mercado de trabalho, já falamos um pouco sobre a profissão do técnico em informática e para trabalhar como técnico é importante fazer um curso
e aprender sobre o funcionamento dos equipamentos. São vários riscos de acidentes, de perda de informações importantes, né? E o profissional formado sabe como lidar com esses problemas. Daniele Fonseca está agora num desses cursos, conversando com alunos, com professores. Imagino a expectativa dos estudantes por aí para entrar nesse mercado, né, Daniele? Muita, Maristela. Estou ao vivo aqui no Laboratório de Informática do SENAC, aqui no bairro de Santo Amaro. E o pessoal está aqui, olha, justamente pessoas que escolheram esse caminho. Estou aqui com o Jonas. Tudo bem, Jonas? Por que resolveu fazer esse curso, hein? Boa tarde. No início eu estava trabalhando em outra área, né? E apareceu a oportunidade de trabalhar, de fazer esse curso para poder ingressar num novo horizonte. Ok, olha aí, que experiência boa, né? Boa sorte para você. Professor, pedi licença aí um instantinho, venha participar com a gente também. Tony Rodrigues, gente, professor aqui do curso de Informática. O que é que esses alunos aprendem, hein? Boa tarde. Boa tarde, gente. Os nossos alunos se capacitam a trabalhar com a parte de montagem e manutenção de computadores, a parte de cabeamento estruturado, gerenciamento de redes e também a parte de programação. E geralmente onde essas pessoas, depois que se formam, vão trabalhar? Alguns optam em trabalhar para si próprio, né, para si mesmo, e outros ingressam na CLT. Algumas pessoas dizem assim, eu tenho medo. É um universo que me encanta e, ao mesmo tempo, me deixa meio apreensivo. Qual é a mensagem para essas pessoas? Até porque elas sabem que é um mercado considerado muito positivo, né? O senhor que vai não me deixar mentir. Pois é. A mensagem que eu deixo é que percam esse medo da área. A área é uma área enorme, que abraça a todos que entram nela, certo? O conteúdo, ele não é difícil, nós aqui passamos de uma forma muito simplificada, muito lúdica e damos todo o suporte para que eles consigam realmente ingressar no mercado de trabalho. Média salarial, professor? Gira em torno de R$ 2.800, R$ 3.000 para quem está começando. Muito obrigada, viu, pelas informações. Gente, e tem vagas abertas, tá? Para um novo curso que tem duração de 1 ano e meio aqui no SENAC. Você encontra essas informações, pode fazer a inscrição lá pelo site, é o pe.senac.br. E lá você tem todas essas informações para quem quiser entrar aí nesse universo da informática. Muitas pessoas aqui escolheram esse caminho. A gente volta contigo aí no estúdio do NE1, Maristela. Um mercado promissor, né, Daniele, de muitas oportunidades. Boa sorte aí para todo mundo que está fazendo o curso. O NE1 volta amanhã. Agradeço demais a sua companhia. Bom almoço para você. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. A gente traz outras informações ao longo da nossa programação sobre os protestos dos carroceiros. Você fica agora com o Globo Esporte. Uma ótima tarde para você.